é um cara chato pra caramba, mala, não deixa a gente falar. E nós temos aqui conosco hoje o grande professor Paulo Eduardo, que, além de professor de recursos humanos, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, é autor de diversos livros sobre carreira, vai contar um pouco dessa história para a gente também, está lá os livrinhos dele ali, e, além de tudo, um grande, não só um professor, né, mas uma pessoa que coloca em prática as questões de network, coloca em prática questões de relacionamento, de carreira, e que vai nos ensinar bastante. Então, Paulão, fala um pouco aí de você para a gente apresentar para esse grupo que nos acompanha. É um grupo pequeno ainda, mas um grupo bastante fiel que está sempre conosco aqui. Vamos lá, Paulão. Importante é que o grupo está aí, né, Cachito? Bom, antes de mais nada, boa tarde, meus amigos Cachito, Rigonati. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou fazendo um jabá, né? Estou fazendo um jabá do meu canal e dos meus livros aqui, ó. Mas é um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente trocar conhecimento aí com essa galera. O tema é bastante interessante, né? E bastante pertinente. Vou falar bem rapidinho de mim, só para quem não me conhece. Deve ter alguns alunos meus perdidos por aí, sempre tem, a galera que acompanha a gente, né? Então, a minha carreira começou em empresa, eu sou filho de metalúrgico do ABC, moro no ABC, então a minha carreira começou como metalúrgico. Fiz Senai, trabalhei muito tempo como torneiro mecânico, e aí, por ironia do destino, acabei caindo na Auto Latina, no começo da década de 90, fusão da Ford com a Volkswagen, e por outra ironia do destino, acabei caindo em recursos humanos, e aí a minha carreira se inicia de verdade. Sou formado em administração de empresas, tenho pós em docência no ensino superior, tenho pós em gestão de RH, psicologia organizacional e mestrado em psicologia da saúde, leciono graduação, pós, já coordenei cursos de graduação, de pós, tem alguns livros, enfim, temos bastante coisa para conversar aí nessa hora que nós temos pela frente. Nós hoje vamos falar de currículo, né, Rigonati? Mas o Paulo tem que voltar aqui também com a gente para falar um pouco de network, né? Que é um cara que entende network, é o Paulo. Ele tem um canal muito interessante chamado um programa, né? Um canal chamado Ponte Aérea, no qual ele faz ali um bate-papo, né, entre pessoas de Rio e São Paulo. E os livros que o Paulo tem, né, são todos livros nos quais ele exercita essa questão do network, né, Paulo? Fala um pouquinho desses dois livros aí para a gente. Esse aqui de cima, né, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. Então, são 10 profissões, na verdade, são 10 profissionais, cada um escrevendo sobre a sua profissão, e o que cada um entende que é competência essencial para esse profissional no século XXI. Eu tenho 2 capítulos nesse livro, eu organizei ele, tenho 2 capítulos, eu falo do administrador de empresas e do profissional de RH, mas tem economista, tem profissional de marketing, tem outras profissões lá. E esse azulzinho aqui de baixo eu não consegui lançar, porque a pandemia não deixou. A gente ia lançar, e aí a pandemia chegou e não deixou a gente lançar. Esse livro chama Networking Construindo Histórias, é bem o que você falou, né, Cachito? Tem algumas pessoas que trabalhavam comigo, eu também organizei esse livro, e outras pessoas são frutos do network, principalmente do LinkedIn, e cada um contando histórias, né, do networking, construindo histórias. E foi a partir desse livro que eu tive a ideia de criar o meu canal também, que além do Ponte Aérea, eu tenho um canal que chama Construindo Histórias também, onde eu levo pessoas lá para me ajudar a construir histórias, e vocês já estão convidados para dar uma palhinha lá qualquer dia. O Ponte Aérea é um canal mais de bate-papo, mas também a gente fala sério de vez em quando lá. Muito de vez em quando, né? Muito de vez em quando. Divertido. Toda semana tem um programa novo, e por coincidência o programa da semana passada foi Vagas e Expectativas. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Aí eu aproveito e já convido o pessoal para assistir também. Lógico, vale muito a pena, é muito legal o canal. E eu vou pedir pedir para o Rigonati começar hoje sobre o nosso tema pelo seguinte: não sei se eu posso falar isso, né, Rigonati, mas eu vou falar. A pandemia está trazendo desafios para todos os profissionais. E nos primeiros meses, né, do ano, ela, para os professores universitários, professores também dos mais variados níveis educacionais, trouxe um grande desafio, que foi se reaprender como profissional, reaprender a dar aula, reaprender, né, a
transmitir o seu conhecimento por um novo canal. Alguns se adaptaram muito bem, algumas escolas apoiaram muito os professores, outras escolas deixaram os professores, né, se virar sozinhos, não conseguiram desenvolver os seus professores. Eu acompanhei esses dois lados. Muito recentemente, a Target Go foi convidada para tentar salvar um curso, né, que estava o pessoal bastante desmotivado com o modelo que estava sendo adotado. Nós adotamos um modelo nosso, lá próprio de educação, que é bem diferente nesse sentido. Mas agora a crise pegou para os professores universitários, porque provavelmente a entrada de novos alunos nesse segundo semestre vai ser relativamente baixa, né? Espera-se isso, e com isso muitos professores, de uma hora para outra, foram demitidos, né? E o Rigonati está nesse grupo aí, né, Rigonati? Foi demitido de uma das escolas, Ainda bem que é só de uma. Mas é um momento de pensar no currículo de novo, olhar para o seu currículo, reescrever seu currículo. E esse é o nosso tema de hoje. Falar de currículo, mas não falar só do papel, né? Aquele papelzinho que a gente chama de currículo, mas, além de tudo, falar o que é construir um currículo. Porque não adianta querer colocar no papel se você não tem nada para colocar no papel. Certo, Rigo? Então, vou deixar você contar suas histórias para nós. E não é só isso, né, professor Cachito? Não é só questão de um papel. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. Boa tarde ao professor Paulo. É um prazer enorme estar com você aqui. Boa tarde, Cachito. Infelizmente, o Sandei não pode estar conosco, mas é por um bom motivo. Ele está lá participando, está comemorando o aniversário da filhota dela. Parabéns para a Giovana também e para o paizão Sandrinho. É verdade, Cachito. De fato, na instituição, né, que eu trabalho como graduação, eu, como muitos outros professores, foram dispensados em razão, né, da própria situação, da conjuntura, a quantidade de alunos e quantidade de aulas que serão dadas. Tá? A universidade escolheu um critério e esse critério foi adotado, não tem nenhuma relação pessoal ou de desempenho, mas sim uns critérios que foram utilizados para toda a organização. Eu, conversando com as pessoas que fazem parte dessa instituição e que também foram demitidas, eu percebi um critério muito claro para mim: quem tem mestrado. Quem tem mestrado ganha um pouquinho mais, então vão demitir quem tem mestrado, porque a grande maioria que foi embora, para mim, esse foi o critério. Então, é claro, houveram algumas exceções. Hoje eu ouvi uma coisa interessante sobre a exceção de um professor. Ele disse o seguinte: gente, quem trata a exceção é coisa de burro. Exceção é argumento de burro, porque o que está na exceção é desculpa de quem não tem argumentos. Não, aquilo ali. Mas, enfim, houveram algumas exceções também, né? Certamente a universidade teve, como todas as empresas, num momento desse de dificuldade, de conjuntura econômica, dificuldade para atrair clientes, dificuldade de vender seus produtos, ela tem que se readequar. Uma das formas da readequação é certamente passar pela folha de pagamento também. Né? E aí alguns professores fizeram parte dessa lista, na grande maioria professores que já estavam na casa há muito tempo. Tá? Aqui em casa a notícia foi recebida da seguinte forma: pô, agora você só vai ter mais 2 empregos, como é isso? Então, de fato, eu acredito que não seja um problema, mas eu diria o seguinte: isso é uma injeção, isso é um impulso, é um empurrão. Né? Porque eu ouvi uma história outro dia, uma história curtinha. Eu vou contar de forma curtinha. Lá vem, Paulo, depois a gente entrar no currículo. O Rigonati, ele conta histórias, mas as histórias do Rigonati demoram. Mas vai lá, Rigonati. Bom, mas curtinho. Tem uma hora, a gente tem uma hora. Uma hora não dá nem para a introdução da história, Paulo. Eu ouvi recentemente uma história que fala o seguinte: os japoneses, o Japão fica numa ilha e uma das grandes fontes de alimentação, né, dos japoneses são os peixes. Obviamente, eles comem o peixe fresco, né, no sashimi, no sushi, enfim. E o peixe fresco ele precisa efetivamente estar fresco. Ele não pode ter muito tempo do abate, porque a carne acaba perdendo o sabor. E
com a pesca intensiva na região ali que circundava, ou seja, em volta do Japão, os peixes foram acabando e eles tiveram que ir mais longe. O fato de ter que ir mais longe obrigou-os a colocar freezer dentro dos barcos para poder manter o peixe congelado e manter o sabor para os clientes. Mas logo os clientes perceberam que o sabor também estava modificado por causa desse congelamento, né? E aí já não tinha a mesma atratividade. Os clientes já não saboreavam tanto, né, e não gostavam do produto. Mas, mesmo assim, pela falta de produto, os pescadores tiveram que ir mais longe ainda, né? E aí, como manter o peixe fresco numa distância maior para chegar até o ponto de venda e enfim, para os consumidores. Eles tiveram uma grande sacada, fazer um tanque para deixar os peixes vivos dentro do barco, uma espécie de viveiro, né? Isso deu certo durante um tempo, mas como o trajeto da onde se capturava os peixes até o ponto de venda, o mercado, enfim, os consumidores, ainda era longo e os peixes chegavam meio molengão, né? Meio chateados, cabisbaixo, moribundos, e isso também estragava o sabor do peixe. Aí o que eles fizeram? Colocaram um tubarão no viveiro. E o tubarão, claro que ele não conseguia comer todos os peixes, mas ele comia boa parte dos peixes. E isso diminuía, né, a quantidade de peixes. Mas os que sobravam vinham saudáveis, vinham vigorosos, né, vinham cheios de vitalidade. Por quê? Porque tinham que correr do tubarão o tempo todo para se manter vivo, né? E isso simulava um ambiente selvagem do fundo do mar. O que eu quero dizer com isso aí? Às vezes, um momento que você observa como de grande dificuldade, isso é o empurrão que você estava precisando, porque você já estava acomodado. A sua carne já não estava mais tão saborosa para os clientes. Então, né, foi como se fosse um tubarão tivessem jogado lá dentro da instituição, e alguns peixes, obviamente, foram comidos, outros tiveram que sair nadando por aí em procura de... E eu acho que o que você está falando é muito legal nesse sentido, Rigonati, porque tem a ver muito com o nosso tema aqui em dois aspectos, né? É o que eu disse, tem duas palavras. Uma é o currículo papel, aquele papel que você manda para arrumar um emprego, né? E nós vamos falar dele. Mas, para mim, eu acho que a gente tem que discutir um outro termo, né? O outro significado do termo currículo, que é o seu currículo. Quem é você como profissional? Quais são as suas experiências profissionais? E, muitas vezes, quando nós passamos muito tempo em uma determinada situação, um cargo ou uma empresa, nós deixamos de construir currículo, né? Deixamos de construir currículo, deixamos de aprender coisas novas, deixamos de nos desafiar, né, e de sair do lugar comum. Então, vou chamar o Paulo, já falando, Paulo, já viu quem você vai convidar para o, né, Construindo Histórias, né, porque é o cara das esse histórias. Tem bastante história para contar, né? Só não vale contar essa de novo, né? E aí eu vou pedir para você falar um pouco disso, né, da importância dessa construção do conteúdo do currículo, não só do papel currículo, né? Deixa eu só, antes de mais nada, né, só agradecer, tem uma galera entrando aí que eu estou vendo, né? Tem até aluno, ex-aluno, meu parceiro Paulo Roberto do Ponte Aérea está aí, minha afilhada Caroline Húngaro, minha sobrinha querida, que também está aí me acompanhando. E dizer que eu sou um desses peixes aí que sobreviveram, né? Que continuam lá. Então, isso só me leva a crer uma coisa, né? Eu era um dos mais novos lá e tinha um salário mais baixo, provavelmente, né? Por isso que eu fiquei lá. Eu ganho pouco, custo pouco, e estou só há 12 anos lá. Mas, enfim, né? Assim, meninos, eu acho que esse assunto de currículo, tem várias coisas que a gente pode falar, que a gente pode conversar, né? Eu tenho percebido, como eu disse para vocês, o programa do meu canal na semana passada, a gente discutiu muito isso, né? E o Paulo Roberto, ele usou uma palavra que define bem essa história de currículo. São dois aspectos que eu quero falar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o currículo, não o currículo de papel, mas a história que você constrói. Eu acho que... Eu concordo com ele quando ele diz que o currículo de papel é como se fosse um sonho que a gente coloca lá.
e que hoje tem muita gente que está panfletando isso de qualquer jeito, né? Porque um pouquinho antes de entrar a gente estava falando, né? Está muito difícil arrumar emprego, então a galera coloca o sonho e sai panfletando e a gente não sabe quem que vai receber isso, enfim. Por outro lado, tem um monte de enganador aí na rede social, né? Os consultores de carreira que não têm carreira. Então, é aquele cara que não tem carreira, mas ele é consultor de carreira. Cara, e aí ele... Paulo, isso é coach de chocante, carreira. né, Paulo? É chocante. A gente já comentou isso aqui diversas vezes em outros aspectos. Eu não tenho nada contra coach, muito pelo contrário, tem profissionais seríssimos quanto a isso. Mas nós que temos uma história em dar aula, temos 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, a gente se coloca ainda, pô, será que eu sei o suficiente, né, para dar coach de carreira para alguém? E aí, eu tenho o contra cara enganador. de 8 horas num final de semana e sai se anunciando, né? Como é difícil, é difícil. E aí os caras viram coach, consultor de carreira, headhunter, sem nunca ter tido uma carreira, né? Como vocês mesmos falaram, né? Eu sou de recursos humanos, mas eu tenho uma história em RH, né? Apesar de ter começado como torneiro mecânico, só na Ford eu fiquei 15 anos. Eu saí de lá, né, ocupando o cargo de liderança dentro de recursos humanos, né? Eu estou nessa instituição aí que fez esse estrago todo, onde o meu amigo Rigonati foi também, junto com outros, eu já estou há 12. Então, assim, eu tenho uma história, já dei aula fora do país. Então, eu tenho uma história dentro de RH. E é impressionante como as pessoas falam besteira sobre recursos humanos, sobre recrutamento e seleção. Hoje, por exemplo, a gente vê aí uma galera que fala assim, o currículo tradicional, ele está ultrapassado, mas se você fizer uma mentoria comigo, né, eu vou redesenhar o seu currículo. Gente, de verdade, não adianta nada você ter um currículo lindo, maravilhoso, se não tiver o que pôr lá, foi o que o Cachito falou. Antes de você pensar em ter um currículo lindo, maravilhoso, você tem que pensar em ter uma carreira, ter competências para colocar lá. O que eu costumo dizer, Cachito, Rigonati, a galera que está aí do outro lado, é que a gente precisa criar a condição de se manter empregável. E aí, quando eu falo empregável, eu não estou falando empregado. Porque, assim, a gente ainda está no século passado, a gente continua procurando emprego como a gente procurava no século passado, né? A gente continua fazendo as coisas como a gente fazia no século passado. Então, você pega aquele currículo que você tem pronto, montadinho, bonitinho, e você sai panfletando para todas as vagas. Quando, na verdade, o ideal é você tentar adequar o seu currículo àquela vaga para facilitar a vida do cara que está do outro lado. O cara que está do outro lado, ele vai receber um monte de currículo, ele não tem tempo de ficar lendo o currículo. Agora, a galera fica nessa de vamos redesenhar. Vou falar uma coisa aqui que a gente falou lá no nosso canal e que virou também tema para debate. Hoje, a coisa chegou ao cúmulo de ter especialista em LinkedIn. Cara, é um absurdo, né, é muito louco. O cara se intitula especialista em LinkedIn e aí ele vai querer cobrar por um serviço que você pode fazer, que qualquer um pode fazer. A Larissa Fusetti entrando. A Fusetti foi minha aluna também, quer ser professora. Deixa eu dar um pitaco nisso aí, porque esse negócio você sabe disso, a gente atua bastante no LinkedIn, você, eu, e já fizemos coisas muito legais no LinkedIn, e eu me afastei muito do LinkedIn nos últimos anos, nos últimos 2 anos, exatamente por isso, né, cara? As pessoas, o que é o LinkedIn, e eu vou abrir isso para o mercado de trabalho. Quando as pessoas ficam desempregadas, elas entram em desespero, né? Eu sempre falo que o processo do desemprego é um processo de luto. Você tem um momento de luto. Você tem o primeiro momento, que é o da negação. Não, eu não posso perder meu emprego, aquilo ali é uma sacanagem, eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou isso. Processo de negação. Depois você entra num momento de depressão, né? Aquilo cai a ficha, você fala, morreu mesmo, esse emprego morreu. E aí você passa por um processo depressivo que depois, lá na frente, é que você vai se recuperar dele. E, nesse momento, ainda mais quando a questão econômica aperta, as pessoas querem atirar para todo quanto é lado. Você bem colocou. A pessoa pega um currículo e sai metralhando esse currículo para todo quanto é lado. Aí ela entra no LinkedIn
ela entra hoje até no Instagram, que eu vejo no Instagram hoje, e tem lá sempre o safado sem vergonha, não tem outra palavra para chamar isso, o sem vergonha, que quer aproveitar deste momento de desespero, desse momento de medo, desse momento de insegurança que a pessoa está, e vende uma solução mágica. Na hora que... Você vai se lembrar, eu desenvolvi lá um programa chamado Movimento Estrela do Mar, que era o objetivo de ajudar as pessoas a se empregar. E a gente conseguiu colocar centenas de pessoas no mercado de trabalho. E de uma hora para outra eu parei como o Estrela do Mar e as pessoas perguntaram, mas por quê? Por quê? Por quê? Está tão bom, está tão legal. Por um simples motivo, eu descobri que tinha gente usando o nome para cobrar coisa. Eu comecei a receber pessoas que eram candidatos falando, não, é porque eu não consegui pagar o boleto do coach e tal. Eu falei, quê? Você está louco? Todo o processo é gratuito, a gente insistiu nisso o tempo todo, a gente dá material. Esse negócio que você falou, o cara hoje se coloca como especialista em LinkedIn. Bicho, não precisa não, vai lá no meu perfil do LinkedIn, tem lá todas as dicas de como você montar o seu LinkedIn e ele ser campeão. Não precisa pagar para ninguém, não. Ele é autoexplicativo, Cachito. Ele é autoexplicativo. Pois é, mas tá cheio de desespero. É o desespero que as pessoas têm e tem um safado sem vergonha para querer aproveitar disso. Desculpa aí, cara, porque esse é um assunto que me irrita. Cara, você sabe que assim, né? A gente estava até tendo uma discussão, uma conversa, na verdade, numa dessas reuniões de pauta lá do Ponte Aérea, e a gente descobriu que o LinkedIn, cara, é um campo fértil para a gente bater, porque tem muito sem vergonha lá. E assim, como eu cheguei em todo lugar. Pois é, como eu cheguei numa idade onde, né, uma das vantagens de fazer 50 é que a gente começa a falar as coisas sem se preocupar muito, né? Eu já sempre fui assim, de dar na tampa mesmo. E agora, com 50, cara, não tem muito isso, não. E é impressionante o que tem de gente escrevendo besteira lá, e a galera, é o que você falou, como a galera está desesperada, a galera vai atrás. E tem um monte de gente lá que começa a engajar por conta disso, né? Mas, enfim, cara, não vamos ficar dando ibope para esse Não vamos dar ibope. Vamos só bater neles e deixar claro para eu acho importante... Constrói você o seu sonho. Vamos falar um pouco, então, de currículo. Eu queria dar os dois lados disso, né? Eu tive essa oportunidade, sim, de falar dos dois lados disso. Alguns de vocês, o Rigonati, acho que o Paulo também, constroem também conteúdos para cursos à distância, para EAD, e eu tive lá em 2009 a oportunidade de escrever esse material aqui, que é o Recrutamento e Seleção de Pessoas, que já está na sua segunda edição, eu refiz ele agora em 2019, que fala de recrutamento para alunos de cursos de RH, ou seja, fala do processo seletivo e do papel do currículo, por exemplo, para um profissional de RH. O que ele tem que buscar no currículo de um profissional? E, mais recentemente, com as informações do LinkedIn, tudo aquilo que a gente aprendeu, né? O Paulo participou de todos esses projetos junto também no LinkedIn. Eu lancei esse aqui, né? Que é o Desemprego à Recolocação, que tem o processo seletivo do ponto de vista do candidato. Eu, inclusive, no meu canal, Fabiano Cachito, eu tenho publicado uma série de vídeos que chamam as perguntas que o entrevistador faz durante o processo seletivo, exatamente, né? Por que a gente... o que o recrutador está buscando naquele momento. Então, primeiro ponto que nós temos que entender, e acho que isso até já vai responder uma pergunta que está ali, né? Afinal, o que faz com que o recrutador veja o meu CV e se interesse por ele, para que serve um currículo? Aí eu estou falando do papel, depois nós vamos voltar no conteúdo. Para que serve o currículo? O currículo está num funil do processo seletivo, né? E aí tanto o Paulo como o Rigonati podem depois explicar esse funil melhor. Tem um funil. Eu coloco uma vaga no mercado, nós estamos num momento de muito desemprego, tem muito candidato. Então, centenas de candidatos vão mandar o seu currículo, a sua inscrição. E essa primeira ferramenta, ela é um filtro. O recrutador vai olhar para aquilo ali e falar, esse se encaixa no perfil, fica aqui. Esse não se encaixa no perfil, fica aqui. Certo? Ele descarta. Só que o que acontece hoje? Como você tem uma quantidade muito grande de candidatos mandando um currículo hoje, mesmo quando ele faz essa primeira separação, ele ainda fica com uma pilha muito grande de currículos aqui.
E aí é que vai a questão do conteúdo. Uma vez conversando com um recrutador sobre isso, ele falou, cara, eu tenho muito candidato, eu vou separando assim, ó, esses aqui não tem curso superior, já tiro. Mas se o cara for bom? Ah, não, mas eu tenho outros bons com curso superior. Se tem muitos bons com curso superior, eu vou olhar para quem tem pós-graduação. Se tem muitos bons com pós-graduação, eu vou olhar até para o tipo, né, de pós que esse cara fez, para a escola que ele estudou. Então, o que é o currículo? O currículo é o seu primeiro cartão de visitas. Aí as pessoas falam, você falou isso, né? O currículo está ultrapassado. Cara, depende. Eu não sei, acho que eu vou até tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar uma coisa. Vamos ver se vai dar certo aqui eu compartilhar a tela. Só dizer que quando eu disse, né? Quando eu disse o currículo está ultrapassado, isso aí fala dos pilantras que estão jogando armadilha. Exatamente, eu sei disso. O currículo realmente é o seu cartão de visita. Esse é o cartão de visita. Vê aí se você está compartilhando a tela, eu não sei se... Está compartilhado, sim. Compartilhado? Vocês estão conseguindo ver aí o currículozinho da Lea? Da Lea? Uhum. Qual que é a história? Esse currículo ele circulou a internet há algum tempo atrás, só para mostrar isso aqui. Ele circulou a internet há algum tempo atrás com a seguinte fala, né? Olha só, essa moça é uma estagiária de design e ela criou um currículo extremamente inovador, e olha como as pessoas têm currículos inovadores, e é assim que tem que ser seu currículo e tudo mais. Bom, vamos analisar isso aqui friamente. Ela era uma estagiária de design gráfico. Então, o que ela tem que mostrar no currículo dela? A capacidade que ela tem de fazer design gráfico, concorda? Nesse sentido, o currículo dela se destaca. Agora, vou eu, como um profissional de finanças, fazer um currículo como esse? Será que é isso que o recrutador quer? Então, pegando a pergunta que foi feita ali, afinal, o que faz com que o recrutador veja meu CV, se interesse por ele, na verdade, é assim, o conteúdo é que vai fazer a diferença. Se você usou papel branco, letra Times Roman número 12, ou você usou um fundo multicor, o conteúdo é que interessa. É lógico que cada cargo tem uma história diferente, né? As pessoas falam, e currículo online, currículo por vídeo? Cara, depende qual é a vaga. Eu vou pegar uma coisa, vou pedir para o Paulo e para o Rigonati falarem, que o Paulo falou lá no início, que para mim é fundamental. Não é um currículo só para todas as vagas. Cada vaga que você vai concorrer, você tem que analisar que empresa é essa, que vaga é essa, que oportunidade é essa e como eu posso me apresentar melhor para essa empresa. Não é isso, Paulo? Eu acho assim, Cachito, Rigonati, o currículo ele é realmente um cartão de visita, né? E é mais ou menos a ideia de como é que você vai se apresentar e se vender para o recrutador, o cara que está lá do outro lado. Quando você monta o seu currículo, né, e isso é uma coisa que eu percebo que acontece por conversas em sala de aula, principalmente, a galera vê a vaga e às vezes nem lê o que a vaga pede, simplesmente manda o currículo, né? E as vagas, elas são muito parecidas. As vagas, elas hoje são muito iguais. Eu acho que da mesma forma que a gente está procurando emprego como no século passado, as empresas estão tentando fechar as vagas como no século passado. Porque, assim, elas falam em competência, mas elas não conseguem definir que competências elas precisam. Então, ela joga lá, eu preciso de um analista de RH. E aí vai aparecer 1 milhão de analistas de RH. Quando eu falei de se manter empregável lá atrás, e quando a gente começa a entender essa coisa da empregabilidade, a gente começa a ter uma noção de como a gente precisa ou como a gente vai fazer para se destacar do resto da galera, se destacar da multidão. Eu acho que esse é o maior desafio hoje para quem está desempregado, é tentar se destacar da multidão e tentar imaginar o seguinte, o que esse cara, para quem eu estou mandando o meu currículo, ele espera ver? Porque ele vai receber muita coisa igual, e aí vai cair nessa seleção que você falou, né? Quem tem nível superior, quem não tem. Eu não quero nem entrar no mérito da discussão se tem ou não tem que ter nível superior, porque o mercado diz que tem que ter. Apesar de uma galera estar dizendo que não é importante nas redes sociais, o mercado diz que tem que ter. Então, isso não importa. Eu acho que a grande sacada é a gente começar a pensar o seguinte, como é que eu posso me diferenciar da galera? O que esse cara quer ver lá do outro lado?
Então, a vaga está dizendo o seguinte, eu preciso de alguém que fale mandarim. Por que essa informação vai estar lá no fim do meu currículo? Talvez esse cara não veja. Quando eu falo de adequar o currículo à vaga, tá? Eu estou falando de estar atento a esses pequenos detalhes. Se é importante para a vaga que o candidato tenha a competência de falar mandarim, essa informação tem que vir ali depois do objetivo. Você tem que dar um jeito de ajudar o recrutador a entender. Então, assim, pessoal, tem vaga muito mal elaborada, e a gente, enquanto candidato, precisa entender que não adianta a gente ficar lá no LinkedIn falando mal do RH. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem um trabalho insano de pesquisa, de entender o que é aquela vaga. Agora, não adianta nada eu pagar para alguém reformular o meu currículo, só para ele ficar bonito esteticamente, como o currículo que o Cachito mostrou, se eu não tiver o que mostrar. Então, quando a gente fala de construir o currículo, é óbvio que quanto mais tempo de vida você tem, mais experiência você tem, mais coisa você vai ter para colocar lá, né? É óbvio. Mas é importante que a gente comece a pensar, né? O que eu preciso fazer para me manter empregável? Porque talvez alguém pergunte, mas que diabo você está falando de se manter empregável? Empregabilidade é a capacidade que algumas pessoas têm de arrumar emprego mais do que outras. É a capacidade que algumas pessoas têm de conseguir se destacar mais do que outras, mesmo estando empregadas. Então, a gente precisa pegar e pensar nisso. Só que, assim, isso ele vem baseado em 6 pilares, né? Que foi desenvolvido pelo professor Minarelli, mas eu quero falar só de 2 que, para mim, são importantíssimos. O primeiro, e talvez o mais importante, que é o alinhamento profissional, que é você fazer o que você gosta, já ajuda pra caramba quando você faz o que você gosta. E o segundo é o desenvolvimento das competências. Então, assim, pessoal, não importa como é que é a estrutura do seu currículo. O importante é o seguinte, como que você vai fazer, ou o que você vai fazer para melhorar as suas competências, porque aí, automaticamente, você vai melhorar o seu currículo de papel. Agora, é óbvio que a gente precisa, de alguma forma, chamar a atenção do recrutador, do cara que está lá do outro lado. É mais ou menos, é uma pena que o Sandrinho não está aqui para falar disso, mas é o puro marketing pessoal. Como é que você vai fazer, como é que você vai conseguir se vender a ponto de chamar a atenção do cara que está lá do outro lado? Talvez aquele currículo do Lego, ele possa até chamar a atenção num primeiro momento, mas a hora que ele procurar ali e não encontrar o que ele quer, ele vai descartar. E um outro detalhe, Cachito e Rigonati, que é importante a gente pensar também. Tem muito processo seletivo hoje que já usa inteligência artificial. Se você não tiver palavras-chave muito bem pensadas no seu currículo, ele pode ser maravilhoso, mas o robô não vai encontrar. Então, ao invés de ficar colocando lá o seu endereço, por exemplo, até porque a gente nem sabe na mão de quem vai cair isso, é importante a gente pensar em algumas palavras-chave. E aí, é por isso que é importante você olhar também qual é a vaga que você está se candidatando, porque se for um processo feito, né, por um robô, talvez ele não encontre o seu currículo, por conta de ele estar usando, ele está buscando a palavra-chave. Então, é importante pensar nisso também. São só algumas ideias aí para a galera ir pensando. Mas é verdade, Paulo. Deixa eu pegar a tua fala aí de gancho, porque você chamou o Cachito para falar de marketing pessoal. Eu vou tentar traduzir aqui uma relação que tem no marketing pessoal com a exposição do profissional através do seu currículo. A gente discute a situação de que as pessoas são como se fosse um produto. Né? Você é um profissional, você é um produto a ser oferecido para o empregador. Então, tem os níveis de produto, que é o produto básico, né? Tem o produto esperado, tem o produto diferencial e tem o potencial. Aquele esperado é tudo aquilo que todos estão oferecendo, como se fosse um commodity. Né? O diferencial é quando você tem algo que realmente chame a atenção e te destaque do meio da multidão. Agora, tem o potencial. O potencial é o encantamento, é quando você consegue efetivamente encantar o cliente. Olhando para um currículo, que é o cartão de visita, que é a sua apresentação inicial, que é a tua imagem chegando para o recrutador, num primeiro instante você tem que ter, no mínimo, atender às exigências básicas para aquela função.
Se você não atende essas exigências básicas para aquela função, esquece, tira essa empresa de lado, porque ela não é para você. Aquela vaga não é para você. Não perca a oportunidade, quer dizer, não perca aquela empresa. Porque você lançar o seu currículo, você se lançar para uma empresa, para uma vaga que não é para você, e você fazer um ajuste do currículo para aquela vaga que não é para você, e depois, quando aparecer a vaga naquela empresa que serve para você, você já não pode mais mandar, porque ou você é laranja ou você é abacate. Não dá para ser duas coisas. Você se lembra que, numa das primeiras lives aqui desse processo, eu usei aquele livrinho, né, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, para falar sobre isso, né? Assim, não adianta você lançar várias flechas se você não sabe para onde você está apontando, né? Não adianta, E não tem jeito. você tem que, é ali, o alvo é esse. Não, aquele alvo está muito longe para a minha flecha, então não mande a flecha, porque você só está desperdiçando. Quer ver um exemplo disso, Cachito? A galera mete inglês intermediário no currículo. Aí, o que acontece hoje? Hoje, no processo seletivo, é muito comum, né, você ter um momento do processo assim. Sim, exatamente. E aí é o seguinte, você vai ter que mostrar se você sabe ou não falar inglês. E o que é inglês intermediário? E é sempre bom lembrar que inglês não é mais, né? Hoje em dia o pessoal ainda tem gente que acha que falar inglês é diferencial. Falar inglês hoje em dia é requisito básico, tá, galera? Básico. Diferencial é quem fala outra língua além do inglês. Paulo, eu falo isso do meu filho. Meu filho tem 11 anos de idade, ele precisa saber inglês para jogar videogame, porque se ele não sabe inglês, ele não joga com os meninos do outro país. Pois é, e a galera acha que, né? Porque eu me viro um pouquinho aqui. Não, isso não é. Inglês é requisito básico. Então, deixa eu ensinar uma coisa aqui para o Paulo sobre nós, Luiz. Nós aqui começamos um assunto e a gente pula para outro, e a gente nunca termina o primeiro. Normal. Só para deixar claro isso aqui. Não, porque veio um negócio... E a galera está perguntando coisa e a gente deixa de responder. Aí, né? O pessoal, tem uma pergunta aqui que eu acho... sobre CEO, que é muito SEO, né? SEO, que é muito legal responder sobre isso, porque o Paulo falou da questão da inteligência artificial fazendo pesquisa, e aí, fazendo processo seletivo, e aí tem tudo a ver, sim, você saber usar palavras-chave como é feito na construção de um site, de um blog, de um vídeo. Você tem, né, que colocar palavras que o Search Engine ali vai achar, né, essas palavras. Então, realmente tem tudo a ver aqui com o que o Paulo falou. Mas eu só queria pôr uma coisa nisso que o Paulo falou, e já aí o Rigonati volta e tal coisa. Essa semana nós fizemos mais uma série de vídeos do evento Somos Mais Que Um, e aconteceu uma coisa, aliás, a Juliana Rigonati fez uma palestra fantástica, quero parabenizar ela aí, por favor, né, Luiz? Está assistindo, pode ter certeza que está assistindo. Foi fenomenal a palestra Acabou de falar aqui, ó. Foi muito minha legal. aluna. Corrobora com o que o Paulo acabou de falar. Ela está dizendo aqui, sim, inglês é básico. Exatamente. Foi minha aluna na pós. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito estranha, muito engraçada e muito rica. Eu postei no LinkedIn sobre isso, processos seletivos são preconceituosos. Uma pessoa, o Danilo, me mandou uma mensagem, um comentário falando, cara, olha, acabei de ser excluído de um processo seletivo porque o recrutador achou que o ambiente no qual eu estava fazendo a entrevista era muito feio. E aí ele falou que era em desacordo com a empresa, porque aí ele fez a live no mesmo local. Realmente, é um quarto dele, tem umas roupas penduradas aqui do lado. Agora, olha o absurdo disso. E aí, Paulo, você falou, né, uma parte desse processo seletivo agora ocorre assim, né? E aí eu tenho que saber falar para a câmera, eu tenho que ser natural, eu tenho que saber me comunicar, eu tenho que saber, né? E, além de tudo, pelo que a gente percebeu, que pode parecer um absurdo, você ainda tem que ter um fundo bonito, como o Rigonati fez um fundo lindo aí para ele atualmente. Não é isso? Obrigado, mas o teu também está muito bom. Deixa eu completar essa questão, que é um paralelo muito parecido com o que aconteceu com o Danilo. Isso aconteceu comigo, eu vivi na pele, mais uma história. Logo que eu saí do Banco Sudanelis, eu estava com 40 anos. E aí, uma colega me indicou para uma outra empresa, para um outro banco, e eu fui fazer, mandei o currículo, o cara adorou o currículo, fui fazer a entrevista, cheguei lá, né, estava lá na sala de espera, o cara veio, me atendeu,
né? Entramos lá na sala para a entrevista, ele disse, olha, eu lamento muito, mas a vaga acabou de ser preenchida, né? Desculpa não ter conseguido te avisar antes, beleza, não tem problema, isso acontece, desencontro e tal, né? Saí, me despedi, saí, aí eu falei, depois eu ligo para a menina para agradecer pela indicação e tal. Olha, eu estava chegando na recepção, descendo do elevador, chegando na recepção, saindo do prédio, a menina me ligou. Falei, Rigonati, volta aqui. Eu falei, mas como assim? O cara falou que a vaga foi preenchida. Eu, imbecil, a vaga não foi preenchida. Acontece que quando ele te viu com os cabelos todos brancos, ele falou, esse cara já tem uns 50 anos, está cortado para a vaga. Pois é, então, quer dizer, é o tal do preconceito. Né? É o tal do preconceito. Ele desprezou completamente tudo aquilo, toda a bagagem profissional que eu tinha, em razão da aparência. Tá? É um preconceito que, infelizmente, algumas empresas acabam tendo como corte. Voltando lá para o que eu estava dizendo dos currículos e a relação com o marketing pessoal, de fato, a gente precisa, né, conseguir atender todos os requisitos que a empresa pede para a vaga, é o mínimo que se precisa, e apresentar alguns diferenciais, tá? Deixando aberto ainda espaço para que a gente possa incrementar uma aparência potencial de melhoria para a empresa. Mas tem que ser na medida. Né? Aí o Paulo eu gostaria do comentário do Paulo com relação a isso. Eu acho que o currículo tem que ser muito na medida com os destaques de diferencial, porque se você for superar expectativas, como você estiver com uma capacidade profissional além do que o cargo exige, eu acredito que você vai criar um problema para a empresa em ela te contratando, né? Porque você vai estar super valorizado para aquela determinada vaga. Né? Isso é uma realidade, Paulo? Alguns profissionais de seleção encaram mesmo isso, né? Pedem um profissional na medida, ou se tiver o cara superior, ele acaba pegando. Como é que o profissional deve se comportar nesse momento? Não dá para a gente generalizar, né? Cada caso é um caso. A gente nunca sabe como é que a pessoa que está do outro lado vai receber. Eu aprendi uma coisa na minha vida, principalmente dentro de empresa. Comunicação é uma das coisas mais falhas dentro de uma das organizações, ainda hoje, mesmo com a tecnologia. Então, o grande desafio é a gente achar o ponto exato, de não comunicar demais e de não comunicar de menos. Eu penso que o currículo é a mesma coisa. A gente tem que achar o ponto certo para não comunicar demais e para não comunicar de menos. Eu acho que um exemplo de comunicar demais a gente teve recentemente aí, né? Um candidato um carguinho um pouco importante. Um carguinho aí, né? Nada importante, né? Do comunicar demais. E, aliás, viu, Paulo, é outra coisa, né? Mentir no currículo. Não minta no currículo. Não vale a pena. Não vale a pena, vai passar uma vergonha. Pois é. Porque assim, né? Você vai ser chamado, sabe aquela história de eu vou, vai que cola. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar conta do que está ali. Então, não adianta. Para vocês terem uma ideia, um dia desses uma colega minha me ligou, ela estava participando de um processo seletivo, e uma das fases era ela gravar um vídeo dela se apresentando e contando, né, o que ela tinha construído ao longo da carreira dela. Eu falei assim, poxa, mas isso aí não é difícil. Você vai ligar o seu computador ou o seu celular, você vai se apresentar e você vai contar as suas realizações. E só depois que eu fui me dar conta de quanto isso não é tão simples para todo mundo. Não é. E isso faz parte, porque entra no que eu estou falando da medida. Você vai ligar o seu computador, você vai se apresentar e você vai começar a falar de você. Como é que você vai fazer para não soar para o cara que está lá do outro lado, vendo a sua imagem depois? Pô, puta cara arrogante, hein, meu? O cara acha que é o supra-sumo. Ou então, o contrário. O cara olhar e falar assim, poxa, esse cara até que... Mas ele é humilde demais. Então, eu acho que essa é uma parte difícil também, né? Do que o Rigonati falou, de você encontrar o meio termo. Agora, tem uma coisa, pessoal, que isso para mim é muito claro, e talvez isso só venha com a idade, é que a gente está passando por um momento tão difícil que a gente precisa de emprego de qualquer jeito, que a galera aceita qualquer coisa, mas eu acho que a gente precisa se dar a oportunidade de escolha também. Porque, assim, é muito comum você chegar num processo de recrutamento e seleção, e eu vou contar rapidinho uma que aconteceu comigo.
Era uma vaga, eu cheguei, né? Eu entrei na recepção, eu falei, bom dia, eu sou o Paulo, tal. Qual que é a sua pretensão salarial, senhor? Eu falei, nossa, ela não deixou nem eu me apresentar, ela já quer saber a minha pretensão. Naquele momento já ficou claro para mim que ali ia rolar quem dá menos, sabe aquele leilão do quem dá menos? Como eu já tinha pago o estacionamento e já estava ali, eu resolvi ficar. Quando eu entrei, sem brincadeira, tinha umas 50 pessoas na sala. E aí você começa a entender os dois lados da coisa também. Então, eu acho que a gente tem que pensar em que momento eu posso, e aí entra na construção da carreira, né? De olhar e falar assim, empresa, na boa, quem não te quer sou eu, porque tem muita pegadinha, tem muita gente que quer estagiário com experiência de sênior para fazer trabalho de gerente, mas para ganhar como estagiário. Então, verdade. É complicado isso também. Então, assim, eu sei que é difícil a gente falar no momento onde a gente está desempregado, falar desse tipo de coisa, mas eu acho que a gente tem que cuidar da nossa carreira, das nossas competências para melhorar o nosso currículo, para a gente chegar ao ponto de começar a entender que tem um monte de emprego aí que não é solução para a sua vida, vai ser mais um problema. Às vezes, aliás, você consegue vir um problema maior. Ô, Paulo, isso aí tem tudo a ver. Agora eu vou pegar aqui 3 tópicos aqui. Minha mania, né, Luiz? O Rigonati conta história e eu tenho 3 pontos para falar. O Cachito fragmenta a palestra dele. Não, mas a história do 3 pontos tem a ver com oratória, né? Quando a gente faz uma palestra, o Jobs você vai criando a expectativa, seguinte, né? Você vai criando expectativa. O Jobs falava, pegue 3 pontos e bata neles. Eu não posso fazer isso não, que eu esqueço. Mas, assim, 3 pontos aí que são legais. Mas não são sequenciais, não. São 3 coisas que eu fui pegando aqui e que são importantes. Primeiro é essa. Você falou sobre a questão de ser empregável, né? E agora você falou da questão de tem que escolher, às vezes, se aquele emprego faz parte da minha vida ou não. Isso que você está falando tem a ver com planejamento de carreira. Se eu tenho um plano de carreira, eu vou desenvolver as competências que vão me fazer empregável naquela carreira, e quando acontece algo inesperado, como um desemprego, por exemplo, eu tenho um caminho na minha carreira e eu vou buscar coisas dentro daquele caminho. Muitas vezes, se eu acho algo muito fora do meu caminho, eu tenho que abrir mão dele e voltar para cá. Na última live eu comentei isso, né, que por coisas que foram acontecendo na minha carreira nos últimos anos, de uma hora para outra eu me vi numa cidade completamente diferente, fora eu, né, que falo de carreira, que escrevo sobre isso, que publico sobre isso, de uma hora para outra eu estava lá longe. Eu falei, opa, volta tudo aqui, nem que tenha que começar do zero de novo, mas vamos para o caminho certo, né? Então, é importante ter um plano de carreira, é importante saber para onde você quer levar a sua carreira para você desenvolver as competências necessárias para chegar até lá. Esse é o primeiro ponto, né, que eu queria comentar. Segundo ponto, você falou da comunicação, e aí é a minha vez de contar uma história bem rapidinha aqui. Porque você falou uma coisa que eu achei perfeita, Paulo. Eu agora, recentemente, também tenho 50 anos, e encontrei no WhatsApp, aqui nas redes sociais, com o meu grupo do Exército. Nós servimos Exército, eu sou de Belo Horizonte, servi Exército lá no Colégio Militar de Belo Horizonte, no CPOR, e reencontrei meus amigos aqui de coisa. E a gente está ali batendo papo, tem coisa, e todo mundo contou sua história. Tem um morando em Portugal, tem outro que virou um músico, que já tocou com Milton Nascimento, com não sei o quê, cada um com a sua história. Mas todos contaram a sua história de uma forma muito tranquila, assim, né? Elogiando o outro, todo mundo, pô, que legal, parabéns, tal coisa. Mas teve um que, ao final da fala do cara, todo mundo começou a mandar mensagem um para o outro, falou, pô, que cara arrogante, né, bicho? Que cara besta, que é isso? Porque o cara, só da forma dele se comunicar, né? Ele passou uma arrogância muito grande. E aí é o que você falou, você tem que ter um cuidado, né? Para não parecer que eu estou sendo falsamente humilde, mas também não parecer do outro lado que eu estou... Isso é difícil, né? É muito difícil. E agora, Cachito, você acabou de revelar a fofoca que circulou. A fofoca que rolou, não, pode ter. E aí, cara, e essa questão da comunicação, você falou outra coisa importante, Paulo. Eu gravo lá para o IES já há muitos anos,
E eu conheço diversos professores com muita experiência mesmo, que quando liga essa luzinha aqui na frente, aqui, ó, trava. Trava, eu sei. Não sabem falar nisso aqui. Agora, o terceiro ponto é uma resposta a uma pergunta fundamental, que a gente tem que responder ela rapidinho, que nosso tempo está acabando. Perguntaram aqui, estamos nas mãos de recrutadores preconceituosos e incapazes? Ótimo. Esse vai ser o tema do próximo evento Somos Mais Que Um. Eu vou chamar recrutadores para falar no evento Somos Mais Que Um. Eu posso só defender minha classe aqui? Pode. Não, eu vou falar que não são preconceituosos, não, pelo amor de Deus. Não, eu quero defender o RH pelo seguinte, gente, principalmente para quem não é de RH, entenda. Eu não sei se está vazando aí, meu vizinho quer participar com a furadeira. Agora ele pegou pesado. Ele quer participar de qualquer jeito. Deixa eu só defender aqui a minha classe. Pessoal, o RH, ele faz o que a empresa permite que ele faça. É isso então, aí. assim, galera, antes de ficar falando mal do RH, entenda, nós somos empregados como vocês. Vamos pegar um exemplo, quero pegar um exemplo simples aqui para a gente encerrar. O meu vizinho está de sacanagem. A gente sempre fala de empresa familiar. Então, vamos pegar uma empresa familiar como exemplo, o SBT. Vocês acham que o RH tem força contra o Silvio Santos? Se ele chegar e falar, eu quero desse jeito? Só quero deixar isso para vocês pensarem aí. Não tem jeito. Ô, Paulo, é exatamente isso. Deixa eu completar isso. Perfeito, é isso mesmo. Não é preconceituoso, não. O preconceito, muitas vezes, é da empresa, é da área. Ele simplesmente cumpre aquilo que ele foi pedido a ser feito. É só isso. Não tem jeito. Ele tem que ser pontual. Tem outro comentário aqui da Juliana. Agradecer sua menina aí, que ela falou que gostava das minhas aulas, pô. Obrigado, ela mente bem. A Juliana fala aqui o seguinte: trabalhar já é difícil. Se for onde a gente não gosta, aí que a coisa fica pior, né? O negócio fica mais difícil ainda. Não tenha dúvida. Então, a gente precisa efetivamente escolher aquela empresa que a gente quer trabalhar e para oferecer o tipo de serviço que a gente gosta de fazer, para que a gente seja feliz fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. E de fato, a área de RH, como qualquer outra área de qualquer empresa, ela tem algumas regras para cumprir, ela tem que se submeter a alguns critérios, né, determinados pela empresa. Então, tem empresas e tem empresas, tem recrutador e tem recrutador. Eu sempre falo que eu faço esses eventos do Somos Mais Que Um para aprender, né? Porque eu sempre digo que compartilhar é aprender. E foi muito legal ouvir a Juliana falando do preconceito contra pessoas com deficiência, né? Do Gustavo falando do preconceito racial, do Ricardo falando da questão do preconceito contra o jovem no mercado de trabalho, eu falei da questão do preconceito com a idade, você já deu um exemplo aí, né, de você com 40 anos e sendo sofrendo preconceito com a idade. E não é que os recrutadores sejam preconceituosos, nem as pessoas que estão lá, né, empresas, é que, assim, o que é um preconceito? É uma ideia pré-formada de que um determinado tipo de pessoa é melhor do que o outro naquele sentido ali, naquele contexto. Então, existe uma ideia muito pré-formada de que a pessoa que estudou na escola X é melhor do que a pessoa que estudou na escola Y. E eu já falei isso aqui no outra live, é mentira. Eu dou aula na FIA, que é uma das melhores escolas de negócio do país, uma das melhores escolas de negócio do mundo, um curso que custa R$40 mil, e eu tenho péssimos alunos. Por outro lado, a gente dá aula em instituições que não têm o mesmo renome, e dei o exemplo do próprio Sandrinho, que foi meu aluno, e a gente tem alunos maravilhosos, né? Profissionais maravilhosos. Do Sandrinho mesmo que você está falando? Não é do Sandrinho, não. O Rigonati sabe, nós estamos dando aula, não sei se tem alguém aqui com a gente nesse momento, né? Mas a gente está dando aula para um curso de MBA em risco e fraude para 7 alunos. Mas, cara, parece que você tem 100, de tanto que eles participam, de tanto que eles, sabe? Hoje era 6h30 da manhã e estava trocando mensagens com os alunos, trocando informação. Então, assim, é pré-conceito. Só que, infelizmente, alguns desses pré-conceitos estão nas empresas, estão no mercado de trabalho e são refletidos nos processos seletivos, e o nosso tempo está acabando. Cachito, eu preciso falar um negócio, senão eu vou ficar politicário. Pessoas incapazes e preconceituosas tem em qualquer área, tem em qualquer lugar, tá?
Só para a gente finalizar, esses dias eu vi lá no LinkedIn, um cara com uma enquete, tinha uma das perguntas lá, é papel do RH motivar as pessoas? Galera, deixa RH para quem entende de RH. Se você tiver alguma dúvida de RH, pergunta para um profissional de RH, tá? Não fica perguntando para esse monte de Zé Ruela que tem lá, não, porque os caras acham que entendem de RH. O dia que as pessoas entenderem o papel de RH, vai parar com esse monte de gente que não tem a menor ideia do que é RH, porque os caras acham que a gente só fica andando com um papelzinho para cima e para baixo. Então, vai entender primeiro o que é o RH. Quem tiver dúvida, procura um profissional de RH, tem um monte de gente boa aí. Era isso que eu queria falar, gente. Nessa hora, você só pergunta para o cara assim, me explica qual que é a diferença de gestão de pessoas e de recursos humanos. Por que é recursos humanos? Por que chama RH? Só pergunta assim para o cara. Se o cara souber explicar para você, já tá bom. Os caras não sabem nem o que estão fazendo lá. Paulo, é a mesma situação que a gente enfrenta na escola. Quando o camarada não tira nota, foi o professor que reprovou. Quando o camarada tira a nota, foi ele que teve a competência. É a mesma coisa, eu não consegui passar no processo seletivo porque o RH é uma porcaria. É mais fácil de bater, né? Como sempre dizem, é mais fácil bater no RH. E aí tem o outro lado, tá? Todo o processo que eu fazia como coordenador de curso, e aí não dá para você dar feedback para todo mundo, você vai dar feedback para quem chegou no fim ali do processo. Eu mandava um feedback por escrito, dizendo por que ele não tinha sido aprovado. Quantos vocês acham que me davam obrigado? Tem sempre o outro lado também. Concordo. Tem o outro lado também. Bom, gente, eu vou já agradecer a todas as pessoas que participaram, muita gente comentando, foi bem bacana essa live de hoje. Claro, a presença do Paulo, de fato, encantou, trouxe um brilho maior, trouxe um brilho diferente para a nossa live de hoje. Muito melhor que o Sandrinho, né? Muito melhor que o Sandrinho, não tem dúvida. O Sandrinho é um cara mau. Foi muito agradável, de fato, e a gente tratou de vários assuntos bastante interessantes. E o que me deixa feliz, na Target Go a gente tem um curso de recolocação profissional, e ele aborda todos esses assuntos que a gente acabou falando aqui, né, e outros tantos para colaborar, para ajudar as pessoas que estão em busca de uma recolocação ou de uma progressão profissional na sua empresa. Então, eu deixo aqui um abraço para todo mundo, um abraço para todos que estão aqui e que virão depois a live gravada também. Abraço, Cachito, abraço, Paulo, ótimo final de semana. Rigonato, lembrar também uma coisa, tá? Como o Paulo disse, não precisa pagar por umas coisas que estão aí de graça. Então, assim, quer saber sobre currículo, processo seletivo, entrevista? Temos materiais na Target Go, no canal da Target Go, totalmente gratuitos. Temos materiais no meu canal, Fabiano Cachito, totalmente gratuitos também, vídeos sobre isso, sobre processo seletivo. Temos no site da Target Go, blog com isso, meu perfil no LinkedIn, tem muita coisa gratuita. Paulo é um cara que atua muito no LinkedIn, posta muita coisa boa lá. Tem lá o canal do Paulo, que é maravilhoso, os dois canais, né? Tanto o Ponte Aérea quanto Construindo Histórias. Né? Construindo Histórias. Então, não pague por coisa que está aí gratuita. Construa conhecimento, vá em quem entende. Paulo, você falou aquilo que eu sempre falo, converse com quem entende. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Abraço a todos. Participem das nossas redes.